Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Eu espero que sim. Vamos começar mais um vlog de leitura nesse estado, sim, de cabelo molhado, com o pijama por cima. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho e vai do jeito que dá. A minha vida está um caos, tem acontecido várias coisas, uma coisa atrás da outra. Eu estou cansada, vou falar pra vocês. Mas eu tento não transparecer e não trazer pra vocês todos os meus problemas, porque aqui é um lugar de conforto, um lugar, né, de diversão, de leituras, de alegria, só que os problemas continuam, né? Eles estão aí. E aí eu fico pensando, vou desabafar. Aí ao mesmo tempo eu penso, não, eles não querem saber dos meus problemas da minha vida, né? Vamos falar só de leituras. E daí eu fico nessa, falo, não falo, enfim, pode ser que uma hora eu fale, se vocês ficarem curiosos. E é isso aí, tá? Então, quando acontece uma coisa, acontece várias ao mesmo tempo. Vocês já perceberam isso? Geralmente é assim, uma coisa atrás da outra. E aí a gente fica meio cansado, meio preocupado, enfim. Essa semana a gente vai dar uma viajadinha, tem um médico pra ir também. E o show do Dilcinho. Então eu quero ver se mostro pra vocês alguma coisa. E quero levar os livros que eu tô lendo também na viagem, né? Porque são metas diárias, então eu gosto de ficar certinho, mas eu já vou falar dos outros livros, tá? Deixa eu ver. Então, o que eu sigo lendo, tá? Vamos atualizar as leituras. Sigo lendo da Bárbara Davis, a gente entrou acho que na terceira semana agora, tô na página 221, estou gostando mais do que eu estava gostando no começo. Não li a meta de hoje ainda, mas logo eu vou ler. E é um romance de segunda chance, é um drama, né? Fala de família, de mãe e filha, de um pouco de luto, um pouco dessa situação de você querer ajudar as pessoas e não saber muito bem como, e, né, isso te afetar, enfim. E descobrir a verdadeira vocação. Fala muito interessante a questão da mãe dela ser uma doula da morte, né? E cuidar das pessoas, assim, com carinho no fim da vida. É bem interessante essa parte, porque a gente se desespera muito, né, quando isso tá pra acontecer, quando a gente tem problemas de saúde e principalmente se são fatais, né? Então é interessante o modo que é trabalhado aqui, é interessante como duas pessoas que não se davam, não se conversavam e que eram totalmente diferentes vão acabar se unindo de alguma forma por conta de um problema assim. Então é interessante de ver, sabe? Aquela outra pessoa se abrindo, né? Se deixando cuidar. É bem legal essa parte, tô gostando, tá? Aí eu também tô lendo o Yumi, né? O Yumi, deixa eu ver, estou na página 297. Porque aquele é 15 páginas diárias e esse aqui é 20, tá? Mas como eu sempre falo pra vocês que eu arredondo pra cima, eu acabo sempre com uma folga, geralmente no final de semana, né? Eu sempre vou, 20 páginas por dia, não acabou o capítulo, tem que ler 18 páginas pra acabar o capítulo, ou vou ler 25, 26 pro próximo capítulo. Eu leio aquela 25, 26 pro próximo. Então, por isso que acaba que sexta-feira eu já acabei a meta, e sábado e domingo eu fico meio que livre. Mas eu vou levar eles, tá? Eu tô gostando, adoro a escrita do autor, tudo, mas eu ainda não teve, assim, nenhum... Tá uma história linear, assim, não teve nenhum plot twist, não aconteceu nada, ou tem algumas referências de Cosmere que eu estou, né, grifando e prestando atenção, mas ficou só nesse vai e vem de mundo da Yumi, mundo do pintor, sabe? Eles fazendo as coisas, tá meio devagar, não sei se é porque eu tô lendo diariamente um pouquinho, e aí a história não tá andando muito, ou porque é um livro assim mesmo, tá? Mas eu estou gostando, no geral, então ok, tudo bem. Aí tô lendo também pro meu vlog temático, que eu não sei quando que vai sair, porque são leituras mais demoradas de mitologia, né? Eu tô lendo Medeia, tá? Agora eu tô na página 130, eu acho, 136, tá? Sigo gostando, mas os livros dessa autora, assim como Medusa, são livros mais lentos. Eles não fluem tão bem, não é uma história pra devorar. Esse aqui eu peguei um qualquer que tava ali, nem combina. Até tem que trocar. São histórias mais devagar, né? Então nem vou comentar porque é do outro vídeo, então vamos deixar quieto. Aí eu peguei um livro pra dar uma olhada, tá? Eu quero compartilhar algumas coisas desse livro com vocês, que é Mindfulness para Mães Imperfeitas como Eu. Fala muito sobre maternidade. Eu não li o livro todo, tá? Eu fui dando uma olhada nos trechos mais importantes, fui lendo algumas partes, então eu não vou considerar um livro lido
tá? Porque eu não li o livro. Então, nem vou anotar como lido, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, alguns trechos que eu peguei aqui que eu achei interessante, tá? Vamos ver alguns textos. Tem pequenos trechinhos aqui, ó. E fala como você ser uma mãe consciente, não ser tão reativa, como lidar, né, com as coisas, enfim. Resumindo, é sobre isso. Não está no dicionário, mas em se tratando de maternidade, desconexão é sinônimo de reatividade. Espera-se que a mãe cuide extremamente bem dos filhos, na mesma medida que se espera que ela se abandone por completo. Isso é verdade, né? Se a mãe tá cuidando dela, é porque ela abandonou os filhos. É sempre criticada, né, em relação a isso. E aí tem vários outros, né? E aí eu vi aqui três textos legais que eu vou falar pra vocês. Deixa eu achar aqui. Quando você for mãe, você vai entender, é o título. Eu entendi, mãe. Eu entendi que você também adoecia, só não podia parar. Então, assim, quando a mãe da gente fala pra gente, quando você for mãe, você vai entender, é muito real. Posso falar por experiência própria. Eu entendi que quando você também adoecia, só não podia parar. O que que acontece? A mãe doente, não existe mãe doente. A gente faz as coisas mesmo doente. Eu entendi que a sua reatividade não era sobre mim, era sobre todo o peso injusto de todo o resto. Então, às vezes, a gente desconta nos filhos, a gente toma ventania, coisas que, né, de exterior. Eu entendi que você abriu mão de si mesma para além do saudável, e eu entendi o quanto é desafiador encontrar a fronteira entre se dar e se preservar, quando é de amor incondicional que estamos falando. Entendi ainda que é vital aprender a também me amar incondicionalmente. Eu entendi, mas ainda não sei explicar a sensação divina e sufocante de ser indispensável na vida de alguém. É maravilhoso você ser indispensável na vida do teu filho, mas é muito sufocante também, porque ele depende de você. E aí a responsabilidade é enorme. De não poder faltar. O medo e a angústia de não mais estar ambiguamente coexistindo com o desejo de se ausentar por horas ou dias. Não tem folga. Eu entendi que você se sentiu sozinha e perdida, inadequada e falha, culpada e exausta. Eu me sinto profundamente conectada a você pelo pouco que vislumbrei e compreendi. Me perdoe. Era impossível entender antes, mas disso você entende. Então, se você não é mãe, você pode até achar que entende sobre alguma coisa, mas é só passando realmente pra você entender. Pode ter sobrinho, pode ser pessoas que você ama como se fosse filho, pode. Mas não é a mesma coisa. Renascer. Por fora, ela quase parecia ela. Quase, porque muito embora tivesse recuperado o exato peso que a balança indicava dias antes de descobrir, nem todas, tá? A maioria não, tá? Eu não recuperei, só agora. Antes de descobrir que preparava outra pessoa, a distribuição daqueles quilos em seu corpo não era definitivamente a mesma. Quase. Porque os cabelos que nasciam em sua fronte tampouco tinham a mesma textura daqueles que ali se encontravam antes de caírem cerca de 4 meses após o nascimento de seu menino. O cabelo não volta ao ser o mesmo. Quase, porque apesar de insistir, as saias, as calças e as regatas que traduziam perfeitamente seu estilo antes de ser mãe, agora pareciam as roupas de uma vida atrás ou da vida de outro alguém. Mas dentro não tinha disfarce, tudo estava transformado ou minimamente mudado. Ela só não sabia ainda dimensionar o quanto e quão definitivo isso era. Os seus medos, as suas prioridades, os motivos dos seus risos, a razão das suas lágrimas. Afinal, quem era a mulher que tinha sido raptada? Assim, sem direito a resgate, por um pequeno ser humano, que àquela altura pesava pouco mais de 10 quilos. Esse é um texto que fala mais sobre as mães que foram recém-mães, né? Mas essa parte dos medos, dos anseios e de você se transformar para a vida toda é real em qualquer idade, né? Mas não só a subjetividade do seu universo interno, também a gestão das suas horas era refém daquele bebê. Não havia minutos para o que antes lhe demandava horas. As amigas pareciam existir em um universo paralelo. Você perde todas as suas amizades quando você tem filho, geralmente. Ou você só se relaciona com pessoas que têm filho, isso acontece muito. Liberdade e espontaneidade eram apenas verbetes no dicionário ou conceitos utópicos. Ela quase parecia a mesma mulher, mas não era. Isso doía, rasgava. Não enxergava luz no fim do túnel, mas haveria de ter. Com tempo, com autocompaixão, com aceitação, honrando também tudo aquilo que jamais voltaria a ser. Ela haveria sim de renascer para além de ser mãe. E agora, o último... Cadê? Era bem pertinho daquele eu procurando. Tudo que não era. Não era sobre o meu filho.
era carga mental, a lista interminável de decisões a serem tomadas, de roupas serem dobradas, de refeições a serem preparadas e servidas, as meias a serem recompradas, a tela a ser evitada, a pediatra a ser remarcada, os boletos a serem quitados. Não era sobre o meu filho, era sobre a minha exaustão contínua. Era sobre a privação do sono, uma das piores coisas. Por dias, por meses e anos. Era sobre neurotransmissores em pane. Era falta de sol, de vitamina, de pé na terra, mas não era sobre o meu filho. Não era sobre o meu filho. A verdade é que era sobre a crueldade dos julgamentos externos. A verdade eram os palpites não requisitados. Eram os olhares inquisitórios exigindo que a minha criança fosse mais adulta que os adultos que nos sentenciavam. Era o espaço vazio, nunca de fato ocupado pelos outros 50% do que se compõe ele, o meu filho. Eram as mães perfeitas do Instagram. Era a autocomparação autodestrutiva. Não era culpa do meu filho, era culpa do vazio interior. Era a falta de espontaneidade. Os dias emendados todos iguais. Era o escasso tempo para tudo aquilo que outrora me nutria ou simplesmente me distraía. Era a carreira interrompida, era a falta de identidade, era a falta de mim. Não era o meu filho, era a minha criança ferida. Eram as referências deturpadas do tempo em que a filha era eu. Eram os gritos que me criaram, o amor distorcido que me foi dedicado e ensinado. Nunca foi sobre ele, o meu filho, mas era sobre os meus pensamentos intrusivos. Era a mente acelerada, era eu, mais do que ele, hiperestimulada. Era a falta de silêncio, tanto fora quanto dentro. É verdade, nunca foi sobre o meu filho. Era sobre o meu conhecimento pífio a respeito do desenvolvimento do seu cérebro. Era sobre a reprodução de ideias absurdas e difamatórias, cristalizadas e injustas sobre a infância. Mas não era sobre ela, sobre a minha criança. Contra fatos não há argumentos, nunca foi sobre o meu filho. Era o meu letramento emocional raso, era o meu limiar baixo para a frustração. Era a minha impulsividade, a minha raiva não canalizada, era a minha birra. Não era a dele. A reatividade que transbordou sempre foi sobre mim, mas também sobre o mundo que me desamparou, que o desamparou ao me desamparar. Mas eu sei e você sabe que não era sobre os nossos filhos. Então fica a dica aí para quem quer um livro de não ficção, que fale sobre a maternidade. Temos esse aqui lançado pela Bestseller, que é um selo da Record, tá? Da Ana Torquette. E aí vamos falar de um livro lido que eu li bem despretensiosamente. Eu chegou aqui, né? Eu solicitei. E aí eu pensei, vou ter que ler esse livro. Não é muito minha vibe, né? Mas enfim. Vou colocar aí qualquer hora eu leio. E aí que nenhuma das minhas tantas problemáticas, né, deste mês, desta semana, domingo, fomos no hospital e eu precisei ficar esperando lá por 3 horas. E aí eu comecei a ler esse livro, despretensiosamente, e curti. Vou falar pra vocês então, para todos que a adoram, eu li um livro de cowboy. Qual livro de cowboy? Este livro de cowboy. Os Segredos de Rushler Mountain. Rushler Mountain é o lugar ali. É umas montanhas. É Yellowstone, gente. É tipo Yellowstone. Me lembrou Yellowstone, tá? Que eu gosto. E eu me surpreendi, porque eu achei que eu não ia gostar, eu achei que eu ia me irritar, eu não tava dando nada pra esse livro. E ele acabou me conquistando e ele também era provavelmente o que eu precisava, né? Naquela hora. Uma coisa despretensiosa. Então aqui a gente tem a nossa mocinha. Ela perdeu a mãe quando era mais jovem. A mãe dela era bibliotecária, uma pessoa muito boa. E o pai xerife. E o pai dela morreu há pouco tempo. Então tem o xerife. São famílias fundadoras desse lugar. E em contrapartida a gente tem os foras da lei. Da família que era meio de bandidos, que roubavam, que aprontavam e tal. Então nesta família a gente tem o Austin, que é o irmão mais velho, tem 35 anos. E aí tem mais 3 irmãos. Tem uma meia-irmã, que foi deixada na porta deles quando o pai dele morreu. O pai dele era problemático. Tinha 15 anos. Não, a menina tem 15 anos hoje. Eu acho que é isso. E ele tem mais 2 irmãos. Um deles casou e a esposa morreu. E o outro não quer saber de nada, com nada. E aí ele é o mais velho, ele cuida dessa família e tal. E faz muito tempo que ele não apronta nada. Mas os aprontar dele era tipo um vandalismo aqui, um negócio... Ele tipo nunca foi uma pessoa má. E ele não é um homem mau. Ele é bom, assim. Só que a cidade crucifica todos eles, né? Porque, enfim,
são os foras da lei, e o legado deles é isso, de muitos anos é isso, né? Então sempre teve esse embate. E aí ela estava noiva e o noivo dela traiu ela com a prefeita da cidade. E o que acontece? Ela trabalha na biblioteca também e ela quer fazer um museu, ela quer resgatar as histórias de todas as famílias e tal, quer fazer um negócio, só que ela precisa do voto dele. E ele nunca se envolveu em nada. E ela precisa do voto dele pro conselho aceitar. E aí ela vai lá, bate na porta dele, pede pra ele, explica a situação, né? Ela nunca se imaginou fazendo isso. E ele fala não, simplesmente não. E ela vai embora. Chega no dia, daí ele fica conversando com os irmãos, e ele fica pensativo sobre isso. Quem sabe não é hora de mudar, de as pessoas enxergarem eles de outra forma. E aí chega no dia lá, tá todo mundo lá, e de repente ele chega lá e dá o seu voto sim. E ele vai ajudar ela nessa questão. E aí eles começam a conviver, só que sempre assim com o pé atrás, né? Em relação a isso, porque, né, eles têm essa inimizade de muitos anos, e ele tem os diários de um antepassado dele, que ele acha que ele foi morto injustamente, ou aprontaram pra ele, armaram pra ele, e ele vai lendo esses diários, e ele é super inteligente, e ela já conhece ele, porque ele sempre frequentou a biblioteca, ele lia os livros, então ela sabe todo o histórico dele, todos os livros que ele leu, e ela sempre falava pras amigas que não era pra se envolver com ele, que ele era o bad boy e tal, então era assim, sabe? E aí ela vai conhecendo melhor ele e vai percebendo as coisas. E ela sempre foi a certinha. E agora com ele ali, ela tá tendo vontade de não ser mais a pessoa certinha, porque isso não levou ela a nada, né? O próprio o noivo, que ela não amava, na verdade, traiu ela. Então, assim, ela não sabe direito o que é amor, mal sabe o que é um sexo de verdade, digamos assim, porque, né? O cara não era muito bom, então... E aí os dois vão tendo muita química, né, e vão... Só que daí ele não quer se relacionar com ela, porque ele fala que ele não tem nada a oferecer pra ela. E aí ele vai lendo os diários, e aí ele também tá fazendo uma outra coisa bem interessante lá. E aí a gente vai vendo... o fininho vai vendo o desenrolar dessa história. Não posso falar muito, né, porque é uma história curta, tá? Mas eu me diverti. Eu gostei, eu dei 4 estrelas, achei bem satisfatório, não me irritou em nenhum momento, foi uma leitura assim bem plana, sabe, bem legalzinha e recomendo super pra vocês que gostam ou que não gostam, assim como eu não dava bola pra isso. Não sei se eu vou sair por aí lendo livros de cowboy, mas eu gostei da experiência, tá? Gostei da história em si, assim, das coisas que foram trabalhadas, da questão dela, sempre ser certinha. E ela é uma pessoa muito legal, e ele também é uma pessoa muito legal. E ele tem empatia com as pessoas. Então, ele mesmo fala, você não sabe o que a pessoa passou, né? Então, ele é super... Eles têm o bar que só eles vão. Então, tem todas essas coisas assim, porque eles são meio, né, a par da sociedade. Então, é legal de ver trabalhado isso e como eles são injustiçados por conta disso. E... assim, o envolvimento dos dois em si, bem legal. E eu fui correndo pro Goodreads pesquisar, porque eu acho que não é uma história única, provavelmente tem continuação com os outros irmãos, porque todos os irmãos têm uma história e são legais. E aí eu vi que tem mais 2 livros publicados, eu não sei se vão ser 4, porque são 4 irmãos, e eu acho que tem que ter a história da irmã, mas os que eu pesquisei que estão lançados não tem. E aí, esse irmão dele que perdeu a esposa, tá naquele luto, aquele negócio... ele tem uma melhor amiga que tá sempre ali pra ele, sempre ajudando ele. Então eu acho que ela deve gostar dele e ele não percebeu ainda. Então vai rolar um negócio ali. E aí tem o outro que é mais aprontão, mais, né, qualquer coisa assim. E aí vai vir uma pessoa de fora, eu acho. Então vai ser a história dos outros irmãos. E eu com certeza vou ler se a Gutenberg publicar, porque eu me diverti, eu gostei e foi uma boa experiência, tá? Então fica aí a dica pra vocês. Bem legal, tá? Até as roupas que ela se veste, é tudo certinha, e aí é bem legal, assim, sabe? E não é demorado de ler, então curti, gostei, recomendo, tá? O que mais que eu vou ler neste vlog? Não sei qual vai ser a minha próxima leitura, eu vou pegar um outro livro pra intercalar com mitologia, né? Então, ou vai ser um romance ou provavelmente um thriller. Mas aí eu volto e conto pra vocês. Já fui na academia, primeira e única vez da semana, tá? Quem amou, eu não amei. Não estou amando nem um pouco, tá? Mas enfim, é o que temos, tá? Estou pintando a minha unha, tirei a cor que tava me irritando e comecei a cortar, ela tá muito grande, e lixar. Eu tenho pavor de lixar a unha. Por quê? Porque eu lixo e ela fica enroscando, e aí eu lixo de novo e ela fica torta, e eu fico lixando eternamente. Quando eu vejo, não tem mais unha pra lixar. Me irrita demais lixar a unha, tá? Tenho um problema com isso.
Não sabia que cor pintar, quando eu não sei o que passar, passo rosa. Passei rosa, já borrei. Isso aqui tô esperando pra pintar de novo. O que que acontece? Não existe uma única vez que eu faço a minha unha que eu não estrague, tá? Todas as vezes eu estrago. Então, esse esmalte tá ficando meio grosso. É este rosa da Risqué. É meio um rosa mais aberto, assim, mais chiclete. Então, vou passar esse. Passei 2 mãos desse. E aí, eu vou passar uma de um outro ali, que é tipo um topper, que fala... Não sei exatamente, esse aqui, ó. Que eu ganhei da minha sogra. Eu mostrei pra vocês outro dia já, eu acho. Chiclete me esquece. Só que ele sozinho, ele... Que cachorrada. Ele sozinho, ele não resolve, assim. Então, tem que passar por cima de outro. Espero não estragar essa cor que tá bem bonita, mas... Vou passar. Pra dar mais uma segurada. Atualizações da vida. Não vou falar de problemas, novamente. Esperar secar um pouquinho pra passar aquele, ou será que eu já passo aquele? Hoje deu um solzinho, tá friozinho, mas deu um sol, então talvez seque, né? Tomara. Porque a minha unha, assim, eu pinto e eu fico o dia todo meio que assim, porque ela demora muito pra secar. Eu tô usando esse aqui de top coat, mas eu não gosto dele, tá? Mas é o que eu tenho, então vou usar ele. E aí o óleo, não é óleo, é umas gotinhas secantes, esse aqui, que não acho que seca. O que eu acho que seca muito bem, top coat do Avon, tá? Só que só minha sogra tem lá na casa dela, mas ela falou que vai comprar um pra mim. É mágico aquele negócio, gente. Você passa uma vez, assim, na unha, quando você terminou de passar, você encosta, ele já tá seco. É realmente, assim, surreal, nunca tinha visto isso. Muito bom. Então, o que eu fiz hoje? Eu tô morrendo de vontade de comer chocolate, porque estou de TPM. Então, estou nessa e não tem nada em casa, nem um docinho. Tem uns sucrilhos ali, que talvez eu vá comer esses sucrilhos daqui a pouco, tá? O que eu fiz, então? Eu li a meta do livro da Bárbara Davis. Li toda ela, a meta da semana, tá? Hoje é quarta-feira e eu li a meta até domingo. Por quê? Porque a gente vai viajar e eu não quero levar esses livros. Então, depois que a minha unha secar, eu vou ler a meta do Yumi também, pra não ter que fazer isso. Mas amanhã eu vou no correio. E aí eu vou levar na viagem os livros que tiverem na caixa postal, então talvez eu pegue um daqueles pra ler. Não sei, mas vou levar o Kindle também, né? Enfim. E aí eu comecei um outro livro, mas eu ainda estou no começo, tá? Que é o Siga Como um Rio. Eu vou tentar não borrar a unha. E a gente tem uma jovem aqui, a Vitória. Ela tá na década de 40 e a mãe dela já morreu. E ela mora com o pai e o irmão, ou os irmãos. Eu não tenho certeza se ela tem mais de um. Eu sei que tem um primo, um tio ali. Então ela é só ela de mulher e ela que tem que fazer todas as coisas pra todo mundo. E ela conhece um cara, e ele é um andarilho, é o Will. Eu acho que, se não me engano, ele é mexicano, não sei. Andarilho, ele vai perambulando, né? E ele tá passando por ali. E aí ele acaba ajudando ela, e o irmão dela, bêbado, bate no cara, e eles brigam, e ele leva ele pra casa e tal. E ela, tipo, super se apaixonou pelo carinha aqui já, né? Que tratou ela bem e tal. E aí a gente vai conhecendo um pouco da história dela, né? Como que foi a primeira menstruação dela sem a mãe dela, como ela não tava entendendo o que era aquilo, né? Hoje em dia, se você não tem a tua mãe pra te explicar, de repente tu pode perguntar no Google, né? Mas naquela época não existia o Google. E ela só tinha homens na vida dela. Então ela ficou super assustada e teve que lavar o colchão, tudo. E o pai dela não explicou pra ela, então... como faz falta uma mãe na vida de uma mulher, né? Na vida de qualquer um, mas da mulher também, né? Porque pra ensinar pra ela. Então, com 12 anos ela perdeu a mãe, então ela teve que cozinhar, cuidar da casa, fazer todas as coisas, né? Então, e esse irmão dela, ele é péssimo, assim, ele sempre irritando ela e fazendo mal pra ela. Então, acho que ainda vai dar o que falar esse irmão dela. E aí eu... não li muito ainda, acho que eu li uns 20% do livro, mas eu tô achando ok, assim, por enquanto nada demais, não me apaixonei pelo livro, não estou super animada lendo, tô achando só ok, achando interessante. Eles moram numa fazenda de pêssego, e pelo que eu vi da sinopse, ela vai ter que passar por uma mudança, vai ter meio que se virar sozinho. E é uma história real, inspirada nos acontecimentos verídicos em torno da destruição da cidade de Iola, nos anos 60.
Siga como um rio a história de um amor avassalador, de pessoas que seguem em frente, fluindo e carregando tudo pelo caminho, ainda que diante de tantos obstáculos. Não chegou na parte ainda em que ela vai fugir para as montanhas, que é o que tá falando aqui. E ela vai ter que sobreviver na natureza, olha só. Que plot twist, né, nessa história dela. Então, eu estou lendo esse, tá? Era isso que eu queria falar pra vocês. Deixa eu ir passando esse aqui. E aí eu também tô lendo, né, Uma Ideia ainda. Que não vou falar dele aqui, como eu já falei, né, no outro take, porque é de outro vlog. Só vou mostrar pra vocês como que fica essa corzinha. Ele dá um brilho e fica meio furta-cor, meio lilazinho. Não vai dar pra ver, óbvio, né? Ó, sem e com. Deu um pouquinho pra ver, né? Então é isso, gente. Vou fazer minha unha aqui e depois vou fazer minhas leituras. Olá, vlog! Não estou em casa, né? Vocês podem perceber. Eu tava me arrumando no carro antes. E aí viemos e estamos aqui no hotel. Deixa eu tomar um remédio. Antes de mais nada, antes da gente conversar, porque estou naqueles dias e eu tenho ficado com... Eu botei uma lâmpada aqui pra dar uma iluminada. Eu tenho ficado com muita cólica ultimamente, mas eu não trouxe nada porque dessa vez tava vindo um pouquinho e aí eu não tava me sentindo com muita cólica, né? Mas à noite fiquei com muita cólica realmente e fiquei com dor, assim, tá me incomodando. E aí eu pedi pro Gui pegar na farmácia um Buscopan composto pra ver se me ajuda a melhorar. E aí acho que fiquei meio ruim da barriga também, porque ontem a gente foi jantar no Didi, que é um, tipo, é um restaurante meio, ele é híbrido, né? Ele é australiano e mexicano. E a gente comeu aquela costelinha de porco barbecue e batata e tal. Eu acho que aquilo não me fez muito bem. Nem chega aos pés do Outback, tá? Nada a ver. Mas deixa eu pegar a minha água aqui e daí a gente já conversa. E... Ai, tem pouca água, vou ter que encher essa água. E aí... A gente foi lá, eu sou muito indecisa e eu nunca sei onde que eu quero ir. E aí eu fico aquela enrolação escolhendo o lugar e não decido. Daí eu vi que ele queria ir lá e disse, vamos lá, né? Então daí fomos, mas eu não curti, tá? A batata eu gostei, tinha uma batata recheada, só que a gente pediu a parte, né? Mas a costelinha de porco eu comi só um ossinho ali e não curti. Acabou a água. Eu odeio ficar com comprimido entalado. Aí a gente vai conversar... Ai, não é pra outro vlog, eu tenho que conversar do outro livro. Mas eu comprei umas coisinhas pra comer de bobeira. Comprei salgadinho, comprei cap cooler pra tomar... pra fazer o esquenta do show do Dilcinho, porque é hoje, né? É hoje, eu não tô tão empolgada porque eu estou com mal-estar. Dor de cabeça também, tem muito vento aqui é Tubarão, tá? Tem algumas cidades de Santa Catarina, litorâneas, tipo Imbituba, Tubarão, entre outras, que tem muito vento. E aí, aquele vento, a gente foi no shopping a pé, eu acho que já me trancou tudo, sabe? Então, já fiquei esquisita. Eu comprei isso aqui, que eu não sei direito o que é, mas eu vou comer de sobremesa depois. Me parece que tem uns sucrilhos por cima de um chocolate. Tá com cara de não ser muito bom, mas ao mesmo tempo pode ser maravilhoso. Então, eu vou provar e depois eu conto pra vocês, tá? Eu vou encher minha água agora. E daí conserva geladinho aqui. Eu vou colocar esse aqui no frigobar aqui. Já tomei café, já voltei do café agora. Gostaria muito que eles deixassem trazer um cafezinho pro quarto, porque eu não consigo tomar o suficiente. Tudo que eu gostaria. E aí eu fico querendo mais. Daqui a pouco eu já tô com fome. Mas eu comi croissant, comi risoles, comi um bolo mesclado lá. E comi um pão de queijo. E tava bem gostosinho. Eu peguei um mocatino. Daí tem as máquinas e tem o café passado, né? Mas geralmente os cafés passados são meio fortes. Mas em casa eu tomo passado, né? De preferência. Mas enfim. Vamos falar então. Eu comecei um livro na viagem. Eu tô em 20 e poucos % dele. Eu acho que, ou 30, por aí. Ele é fininho. E aí eu consegui ler bastante, né? Porque daí a viagem foi um pouquinho longa. E aí eu fui lendo. Eu vou deixar a capinha aqui porque eu não trouxe o livro, né?
E é Depois da Vida, eu acho o nome, não tenho certeza. Meu cabelo tá uol hoje e eu não vou lavar, porque à tarde tem que ir no médico, né? Mas eu vou bem assim, daí eu só passei um pozinho, um blush pra disfarçar a cara, né? De cansada e tá fazendo barulho da rua, tá? Vocês me desculpem. E aí eu vou me arrumar de noite, né, pro show, então eu vou deixar pra tomar banho mais tarde, lavar o cabelo mais tarde, enfim. Daí eu prendi só e vai ficar assim. Esquisito, enfim. Então o livro, eu acho que é Depois da Vida o nome, não tenho certeza. Que é da Gayle Forman. Fazia um tempo que ela não lançava livro e ela lançou. É um livro mais adolescente. O que temos aqui? A gente tem uma jovem de 17 anos, tá? E ela estava andando de bicicleta, ela volta pra casa de bicicleta, ela chega em casa e as coisas estão um pouco mudadas, ela não consegue entender muito bem o que tá acontecendo. A casa tá vazia, a mãe dela chega de carro e chega uma menina junto com a mãe dela, com cabelo azul, com a idade dela, 17 anos. E aí ela fica, quem é essa menina? E de repente, quando elas veem ela, a mãe dela começa a gritar e fica bem desesperada e ninguém entende nada. O que acontece? Ela morreu. Faz 7 anos que ela morreu. Então a irmãzinha dela, que era esquisitona, que brincava de detetive, não sei o quê, hoje tem a idade dela, 17. E tá toda mudada. E ela, tipo assim, super acredita que ela voltou. A irmã dela, ok. A mãe dela não se conforma. A mãe dela, tipo, não aceitou, se trancou no quarto e ficou assim, sabe? E aí o pai dela, subentende-se que eles estão separados, só que eles eram o amor da vida um do outro. Então muita coisa deve ter acontecido nesses 7 anos. E aí elas ligam pro pai dela, o pai dela vai lá e, tipo, abraçar ela. Só que ela não sente, ela é um fantasma, né? Tipo, ela tem o corpo, eu acho, porque eles conseguem abraçar, eles não acham estranho abraçar ela, só que ela não sente nada. Ela só sente muito frio, mas ela não tem fome, ela não sente eles abraçando ela, nada. E aí o pai dela, nossa, foi um milagre de Deus e tal. E aí ela acha estranho, por quê? Porque o pai dela não acreditava em Deus. O pai dela era todo científico, assim, então ele não tinha religião. E agora ele acreditou de primeira que é um milagre em Deus e foi até na igreja. E a mãe dela, que era tipo a carola da igreja, está desacreditada. Então é interessante ver esses pequenos detalhes, né? Essas coisas assim. E aí ela, né, não sabe muito bem como aconteceu e tal. E aí a gente vai ter o ponto de vista de anos atrás, às vezes 7 anos, às vezes 9 anos, às vezes 10, 20 anos, de todas as pessoas que estão envolvidas com ela. Então a gente tem um ponto de vista do pai dela, conhecendo a mãe dela, da família da mãe dela. Aí a gente tem a irmã, quando era pequena, ponto de vista. Aí a gente tem a tia que deu a bicicleta pra ela, que é a irmã da mãe dela. Então a gente tem, tipo, um ponto de vista da tia dando a bicicleta pra ela. Tem uma amiga dela também. O ponto de vista dessa amiga dela tem o ponto de vista, eu não lembro se tem do par romântico dela, que ela vai atrás dele. Ele era lutador, era bem fortão, assim, tudo. Eles já tinham um envolvimento e eles tinham combinado de ir juntos pra faculdade, tudo. E ela vai atrás dele e ela descobre que ele tá trabalhando num bar bem feio, assim, pé sujo. E ele tá magro. E quando ele vê ela, tipo, ele fica meio desesperado. Ele começa, né, tirar roupa um do outro, não sei o que, e daí fica meio assim depois, tipo, tem pessoas que acreditam de fato que é ela, tem outros que não entendem nada, e a mãe dela, ela ligou pra polícia não, ligou pra detetive, que era uma mulher que ela não se dava bem. Aí a gente tem um ponto de vista dessa detetive, quando chegou nessa cidade, que era uma mulher negra, mãe solo, e possivelmente lésbica, ela fala, né, então ela não foi muito bem aceita. Então tem um ponto de vista da Amber e aí o ponto de vista de todas as outras. Aonde essa história vai levar, eu não sei. Por que ela voltou, eu não sei. O que aconteceu nesse meio tempo que o pai e a mãe dela, que eram super, né, conectados, não estão mais. Então, eu não sei. Eu tô ao mesmo tempo que eu tô, sei lá, né? Eu tô curtindo, tá fluindo. Então, eu vou ler até o final e aí eu conto pra vocês o que eu achei do final, tá? Aí, que outro livro eu vou pegar depois? Eu não sei. Eu passei no correio antes de vir, na caixa postal. E... ai, que barulheira. Acho que é o vento. E tinha alguns pacotes e eu abri, tá? Alguns eu já levei pro carro, mas eu deixei alguns aqui, opções, caso eu quisesse ler. Muito tempo que eu vou ter pra ler um monte de livro, né? Iludida. Mas o leitor, ele é assim. Eu sei que vocês sabem, porque vocês também são assim. Iludidos.
sabe? A gente sai, a gente vai viaja, a gente leva um monte de livro. A gente acha que a gente vai ler tudo e a gente não vai ler nada. Então, eu poderia continuar lendo aquele. Ou eu poderia pegar um desses e começar, não sei. Não sei, tenho até o meio-dia agora, quase 10 horas da manhã, eu acho, pra fazer alguma coisa. Mas vou mostrar pra vocês, já mostrei lá no vídeo de unboxing. Os outros estão no carro, não vou mostrar aqui, eles vai ficar só pro vídeo. Mas eu vou mostrar as opções aqui que eu deixei aqui, ó. Este livro da Alta Novel, Outros Pássaros. Quando se está perdido, a revoada certa pode guiar você pra casa. Eu não entendi nada da sinopse, tá? Eu li a sinopse no vídeo e eu fiquei... Não tô entendendo. É de fantasia, eu acho. E aí tem uns pássaros e... tem realismo mágico. E... tem o alvoroceiro, que é os pássaros ali, então eu não sei. Mas... eu acho que nem lançou esse livro ainda, tá? Porque a Alta sempre manda pra gente antes do lançamento. Então tem esse. E aí da Alta Novel também tem esse bonitinho aqui, que é Cozy Fantasy, né? Meu Deus, a ventania, gente. Vocês estão ouvindo? Eu espero que não, né? Uma sociedade de doces e magia. Né? Então, uma pitada de coragem, uma polvilhada de amizade e uma boa medida de acreditar em si mesmo. Às vezes essa é toda a magia que se precisa. Neste vlog, provavelmente, não vai ter nenhum desses aqui, porque eu vou terminar aquele e vou encerrar esse vlog daí, né? A Caçadora de Ars, que eu pedi para a Morro Branco. Esse aqui já faz um tempo do lançamento. Aí da Universo tem de cowboy. Aí eu, tipo, nem queria ler esse livro, tá? Eu tava assim, nem vou ler. Mas aí eu li o outro livro de cowboy no outro vlog, e eu achei legal. E esse aqui é um pai solo, então eu acho que pode ser legal também. Bonitão, todo peludão, olha lá, ó, todo peludo. E ela é uma mocinha da cidade, então talvez eu goste. Talvez eu dê uma chance, tá? E aí esse aqui é um que eu não tava muito aí também, que é o 5º livro dessa série de contos de fadas, assim, modernos, né? Tem da Bela, tem da Rapunzel, tem da... qual é a outra? Eu acho que eu não cheguei a ler nenhum. Ou eu li e abandonei. Ai, esqueci. Pequena Sereia. Esse aqui é da Mulan, tá? O pai dela é um homem de negócios e tal. Eu acho que o pai dela morre e ela acaba se passando por ele por e-mail pra tratar de negócios. E aí ela é convidada pra ir num rancho, que é produção de uísque, se não me engano. E aí ela vai lá. E aí tem um crushzinho ali, tá? Então pode ser legal, achei a temática legal. Então talvez eu possa ler ele, não sei. Mas eu tô mais impulsionada por esses aqui, tá? Mas daí vocês descobrem no próximo vlog qual deles que eu li, tá? Que ângulo péssimo, tá? Mas é que eu tô na cama, então é bem improvisado, tá? Fiz um lanchinho agora, um lanchinho Ruffles e Coca. E aí eu tô comendo meu chocolatinho novo que eu descobri. Tá acabando já. Gente, que delícia isso aqui, hein? Já vou querer comprar mais. Nossa, não vem muito, mas custou acho que uns 7 e pouco. Eu gostei, viu? Ai, tem que espirrar. Ai, é. Desculpa aí. Parece uns sucrilhos, né? Parece um chocolatinho que você compra, assim... tipo, um chocolate de Gramado, que vem com flocos de arroz. Lembra, tá? É bem gostoso, eu gostei. Ó. Vou comprar mais, vou procurar. Falei pra vocês que eu não ia falar de nenhum dos livros que eu começasse nesse vlog. Mas, comecei. Por quê? Por que eu vou falar? Porque eu vou aproveitar, porque eu abri a câmera pra falar outra coisa. Que coisa é essa? Que a banda do Dilcinho já chegou aqui no hotel que eu tô, que é o Ibis. Eu já vi eles, e ele tava chegando, ele tava numa cidade do lado, no aeroporto, chegando. E ele provavelmente vai ficar aqui, né? E aí, o que eu queria fazer? Plantar raízes lá embaixo na recepção, pra tentar tirar uma foto com ele. Mas eu tô atualizando o tempo todo, ver se ele posta alguma coisa.
pra ver. Já pensou se eu encontro ele? Nossa senhora, eu fiquei até nervosa pensando. Meu Deus, que legal, né? Tirar uma foto com ele. Mas não tem como eu saber. E eu não enxergo daqui do quarto. Então, deixei assim. Não fui. Daí, como eu já estou com a câmera aberta, vamos falar desse livro, tá? Cheguei na página 62, li um pouquinho. A gente tem aqui, a nossa protagonista é a Arleta Starstone. Ela é uma confeiteira, cozinha doces maravilhosos, cheio de sabores, cheio de especiarias, cheio de coisas diferentes. E todo dia ela vai lá para esse lugar, tentando pegar uma tenda, alugar alguma coisa, para ela vender os seus doces. Só que é um lugar mágico, porque tem muitas criaturas mágicas. Então, tem o cara que aluga para ela, que ele é bem mal-humorado, e como ela é uma amágica, ou seja, ela é uma humana que não tem magia nenhuma, ele não gosta de alugar para ela, e aí ele cobra caro e em lugares meio escondidos. Então, ela vende, ela tem que cobrar mais barato para vender para as pessoas, porque, né, existem fadas, existem outros seres que estão vendendo coisas também, né? E eles não optam por comprar as coisas dela. Ela tem 2 amigos, que é um casal de orques, que moram do lado da casa dela. O pai e a mãe dela já morreram num acidente de carroça, então ela é sozinha na vida e ela se vira como ela pode. E ela tem um sonho de ter uma padaria, de alugar um lugar maior, só que ela não tem, né, condição. E aí, um dos amigos dela, desse orc, inscreveu ela num, tipo, um concurso de culinária. Só que ela não queria ter sido inscrita porque ela sabe que ela não vai ganhar, toda aquela coisa, né? Então, acabou indo lá, tipo, um mensageiro elfo da floresta, daí os elfos, né, convivem ali também, só que eles, tipo, não ficam nessa cidade, que é Adenashire. Eles não ficam nessa cidade. E aí o elfo foi lá, bateu, falou, ó, tem um convite pra você e tal, que é o Theo, que tratou ela muito bem, foi super gentil com ela, ajudou ela a ir até esse local, porque ela tava atrasada, expor as coisas dela. Ele comeu, ele provou e achou maravilhoso. Ele falou, você vai vender tudo e por um preço muito bom hoje. E aí o cara, como era um elfo, ele alugou mais barato em um lugar melhor, ela vendeu tudo, eles foram embora, e aí ele conseguiu convencer ela de ela participar desse concurso. Então, eles estão indo para o lugar desse concurso. Eu não sei quem é esse cara, tá? Mas ele deve ser importante no mundo dos elfos ali. E eles foram de carroça, ele comprou uma carroça, e agora eles pararam numa estalagem ali, daí tinha uns castores. Daí eles pegaram um quarto coletivo. E agora, para eles chegarem a tempo, eles precisam ir no cavalo. No mesmo cavalo. Então, não temos o só tem uma cama, temos agora o só tem um cavalo. E aí, né, ela pensou que não era bom pra imagem dela e tal, né, iam ficar falando por muito tempo, mas agora como ela tá correndo contra o tempo, ela vai se obrigar, e aí ela vai acabar indo de qualquer forma, assim, eu tô nessa parte onde ela vai ir, tá, então, ela tem magia, os doces dela são muito saborosos, são mágicos, mas sem magia, digamos assim, né, E aí ela ia levar uma bolsinha com os ingredientes secretos que ela usa, só que tiveram meio que um acidente ali e ela perdeu essa bolsinha, então agora ela tá sem os ingredientes. E aí vamos ver se vai rolar uma competição, se vai nos mostrar essa competição acontecendo, como que vai ser. Ela já meio que quis chorar várias vezes aqui, encheu o olho. Ela tem 25 anos, tá? Ela não é novinha. E encheu o olho de água e tal, mas ela não quer chorar na frente de estranhos, muito menos de conhecidos, então ela não gosta de aceitar ajuda de ninguém, ela quer se virar sozinha, sabe? E então é isso. Por enquanto foram esses personagens que apareceram e eu tô achando ok. É uma coisa fantasy, tá? Assim como aquela outra A Leitora de Pequenas Sortes, Reencantada, que a Alta Nova já lançou, é nesse estilo, sabe, de coisa fantasy. É no estilo também de aquele outro da Intrínseca lá, que tem a orc. Como é que é o nome daquele livro, gente? Esqueci. Sabem, né? Vocês sabem. Então, é parecido com aquele livro. Então, a vibe, né? Eu tô curtindo, assim, tô lendo e tô achando ok, tá gostosinho, assim, é leve, tá? Não é nada wow. Quem não lê fantasia e tem um receio, assim, vai amar esse livro, tá? Vai ficar só um docinho, aí eu vou deixar pro meu excelentíssimo, né? Vamos ver se ele quer. Aí se ele disser, não, quero, pode comer, aí eu vou comer, tá?
Daqui a pouco eu tenho que me arrumar. Lavar meu cabelo, fazer maquiagem, a gente tem que jantar, não sei aonde ainda, porque o negócio lá é às 9 da noite. Eu não sei se a abertura é às 9, não sei se o show é logo em seguida ou vai ter outras coisas. Eu acho que eles vão enrolar pra começar o show, né? Então... E tem um vento horrível aqui. E eu preparei um vestido de alcinha para vestir hoje. Passarei frio, porque com um casaco por cima vai ficar horroroso. Eu trouxe também uma saia e uma blusa preta, então vou ter que provar e ver o que eu quero na hora. Não sei, vou ver. Qualquer coisa, se eu lembrar, eu mostro pra vocês. O look, como prometido. Tênis, pra ser mais confortável. E um vestidinho. Meu cabelo não ajeitou como queria, mas... é o maior ventão, então vai assim mesmo. Estou em my house, já voltei da viagem. Foi bem curtinha, né? Foi bem rapidinha, porque era uma consulta médica, meu marido tava trabalhando ao mesmo tempo. E a gente tinha o show na sexta-noite do Dilcim, que foi muito bom. Foi a primeira vez que eu fui e eu já queria ter ido. Ele veio aqui pra minha cidade há 2 anos atrás, mas foi exatamente no dia da minha cirurgia. Eu tinha comprado tudo, fiquei bem triste, assim. E 2 anos depois eu consegui ir no show dele, então fiquei bem feliz. Ele é muito simpático, ele é muito humilde. Dá pra ver nas atitudes dele e como ele fala, tudo, sabe? Como ele se porta. A gente percebe, né? A gente percebe que ele é bem humilde, ele agradecia sempre, toda hora, em toda música. Eu achei o show um pouco curto, não é o show diferentão, que é a turnê que ele faz do diferentão. Ia ter em Floripa, mas daí era 2 dias depois. Acho que era domingo, se não me engano. E eu gosto mais daquelas músicas, né, na verdade, porque são as músicas novas. E ele tocou, a ressalva, assim, que eu tenho é que ele tocou muita música que não era dele. Tipo, tocou uma música do Sandy Júnior, é O Amor, do Zezé de Camargo. Tocou algumas músicas, assim, acho que umas 6 músicas, mais ou menos, que não era dele, que ele podia ter tocado músicas dele. Tocou muito bem, ótimo, todo mundo amou. Mas eu queria mais músicas dele, tá? Teve DJ, daí, mas claro que a gente ficou ali, né? Porque... não tem esse negócio de balada mais, né, na nossa idade, quer dizer, não tem idade pra isso, mas enfim. E aí, quem abriu o show foi um grupo local ali de pagode, Plano B, o nome, muito bom também, bem legal. Tocaram várias músicas diferentes, e de carnaval e tal, e outras de pagode mesmo. Então foi legal a experiência, gostei. O que eu tenho pra dizer sobre Tubarão, nunca tinha ido. As mulheres são bem altas, muitas mulheres são altas, foi o que eu percebi lá. A gente foi numa cafeteria, eu queria ter mostrado pra vocês, eu ia gravar bem bonita a decoração, bem legal, assim. Só que tinha muita gente, e aí eu fiquei com vergonha de gravar, assim. Não é vergonha, na verdade eu fiquei meio com medo de invadir a privacidade das pessoas, tipo, sair filmando, então daí eu não filmei. Era de quilo e tinha um bifezão, assim, bem bonito, só que era bem caro, eu achei bem caro. Eu peguei, tipo, 4 coxinhas. Deu R$12. Mas tinha uns bolos bonitos, umas coisas bonitas. Deixa eu ver. O que eu ia falar? Muito salgada. As coisas são muito salgadas. Então, a coxinha, o frango recheio, salgado. A gente foi comer uma pipoca lá no show, super salgado. Tive que bater o sal pra tentar tirar o sal, porque tava muito salgado. Aí a gente comeu um espetinho à noite, na sexta-feira. Tava uma delícia, assim, a carne e tudo, mas muito salgado. E a gente foi no Didi, que é um restaurante australiano. Não mostrei, acho também. Ou mostrei? Eu acho que não. Acho que foi só pros stories. Que tem aquela costelinha do Outback, sabe? Só que não chega aos pés. Eu comi só um pedacinho, não gostei muito. Então...
as comidas, assim, não são as melhores, pelo que eu percebi. E tem bastante vento também, muito vento. Então essas são as características que eu pude notar da cidade. Ai, meu Deus, tá doendo aqui, que estranho. Mas vamos falar do livro, então, pra encerrar esse vlog, tá? Depois da vida, terminei de ler ele. Ontem eu terminei. Nem vi que tinha o próprio marcador. Eu gostei dessa leitura, achei interessante a forma como é abordado o luto, como impacta na vida de muitas pessoas, às vezes, a morte de uma pessoa, até pessoas que mal conhecem. Por exemplo, o professor mal conhecia. O fotógrafo que tirava as fotos de formatura e tal, tirou foto dela e ele virou fotojornalista e tal, que teve um encontro depois com uma pessoa da família dela, que, tipo, uniu eles, foi por conta disso. O porquê, qual era a intenção de ela reaparecer? Eu acho que era unir de novo as pessoas. Eu acho que era por isso. Porque a mãe e a irmã eram super, super apegadas. A mãe meio que criou a irmã. Então, elas estavam afastadas depois disso, porque a tia se culpou, porque foi ela que deu a bicicleta. Então, a volta da Amber fez se reaproximar. O namorado tava acabado, assim. Por quê? Porque ele se culpava muito, porque ele tinha feito uma coisa lá. E aí... E o pai dela culpava o namorado também, porque ele achava que ele tinha matado ela. Ele tava dirigindo o carro. E não. E aí, no final, é revelado quem tava dirigindo o carro. E tá conectado também com outras pessoas. Então, tá tudo conectado. E ela ter voltado, refez o amor, né? Reforçou o amor e a união da família dela, que estavam separados também. Então... teve sentido ela ter voltado a aparecer. Por que 7 anos depois? Não sei. Mas achei interessante. A única que sempre sentia a presença, meio que conversava com ela, era a irmã dela. Os outros todos não, então é rapidinho, é tranquilo, é gostoso. Não é um livro pesado, não é tão melancólico, é meio divertidinho. Então, bem legal, assim. E aqui a autora fala no pós-fácil... que é do judaísmo, né? No judaísmo, quando alguém morre, é costume dizer ao enlutado, abençoada seja sua memória. Sempre gostei disso, dizer sinto muito pela sua perda soa meio vazio, meio inútil. Ao passo que a frase judaica carrega o ensinamento sobre como sobreviver à perda, por meio da lembrança. As recordações não são apenas uma bênção, são uma ponte para a imortalidade. Uma forma de manter por perto as pessoas que amamos, mas que já se foram. A meu ver, é assim que sobrevivemos às perdas da vida. A ideia de que os mortos existem para além da vida terrena tem raízes em muitas culturas e tradições. A bem da verdade, nas culturas que escapam à lógica ocidental, né? Então, outros lugares têm mais essa cultura aí. A relação entre vivos e mortos é diferente da relação entre os vivos, mas continua sendo uma relação. Então, aqui nesse livro, a gente vê o impacto da morte trágica dela, causou em várias pessoas, inclusive nas pessoas que mal a conheciam, né? E como a mãe dela reagiu, como o pai dela reagiu, como todo mundo reagiu, né? Então, foi interessante. Fica aí a dica pra vocês, tá? Vou encerrar esse vlog porque eu vou começar outro. E preciso voltar às minhas leituras de mitologia, né? Faltam 2 livros ainda. Eu passei um mês todo lendo esses livros, gente. O vlog, que era pra sair em outubro, né? Temático, né? De Halloween, vai sair só em novembro, muito provavelmente. Então, mas essa semana eu quero ler muito, então vai dar certo, tá? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo. Deixe o seu oi para eu saber quem é você, para eu ver sua carinha e conhecer o seu nome, caso você seja novo por aqui. Hype o vídeo se puder também, se estiver assistindo pelo celular. Use meus links da Amazon para comprar esses livros ou qualquer outra coisa. E considere-se um apoiador do Catarse, tá? O que é o Catarse? Clube do livro, né? Onde a gente conversa mais próximo, tem grupo de WhatsApp, tem leitura coletiva, tem sorteios de livros, tem vídeos antecipados, tem vídeos especiais. Então é isso, tá bom? Um grande beijo e até mais!